Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 44 ao versículo 46, nós temos duas parábolas extremamente curtas contadas pelo Senhor Jesus a respeito do Reino dos Céus. Nos lembremos que o Senhor Jesus já vem falando a respeito do Reino dos Céus por meio de parábolas, falando, por exemplo, a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e do fermento. E agora nós temos essas duas parábolas curtíssimas, uma que em um só versículo ela é contada, que são justamente as parábolas do tesouro escondido e da pérola. E nas duas, ou melhor, em todas essas parábolas, e essa não é diferente, essas duas, Jesus começa dizendo o reino dos céus. É importante nós lembrarmos essa expressão, considerarmos essa expressão reino dos céus, bastante falada nas parábolas aqui de Jesus, registrado em Mateus. Reino dos céus significa o domínio de Deus, o domínio de Cristo sobre todas as coisas. E aí você pode estar perguntando, mas o texto não está dizendo o reino dos céus? Bom, é bem verdade que quando nós olhamos para a Escritura, na verdade não há diferença entre reino dos céus, reino de Cristo, reino de Deus. É tudo a mesma coisa. Apenas cada autor, ele escolheu uma expressão mais conveniente para atender as expectativas, não, mas para melhorar o entendimento dos seus leitores. Por exemplo, por que Mateus usa então o termo reino dos céus e não reino de Deus? Porque ele está escrevendo para os judeus. E os judeus tinham muito problema em relação à escrita do nome de Deus, da pronúncia do nome de Deus. Eles tinham uma série de restrições. Então era muito melhor estender, fazer a redação colocando assim, reino dos céus. Mas é preciso considerar que reino dos céus, reino de Deus, reino de Cristo é a mesma coisa. Então, o reino dos céus é o domínio de Deus, o domínio de Cristo sobre todas as coisas. Reino de Deus também se refere ao poder de Deus regenerador no coração dos homens. Você vai verificar isso, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 3, quando Jesus vai dizer que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então, ou o reino de Deus. Veja que Jesus associa o reino de Deus justamente ao novo nascimento. E então aqui nós entendemos que o reino de Deus, ou o reino dos céus, não está se referindo a um espaço geográfico. O Senhor Jesus deixou isso bem claro no Evangelho de João, capítulo 18, verso 36, quando diz: o meu reino não é deste mundo. E em Lucas 17, 20 a 21, Jesus vai dizer, e alguns dirão, o reino de Deus está aqui e ali. Não, ele vai dizer, nem aqui nem ali, o reino de Deus está dentro de vós. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino espiritual. Percebe que é preciso considerar esses conceitos bíblicos, teológicos, doutrinários, a respeito do reino de Deus, para podermos entender então o texto. Reino se refere ao governo soberano, o domínio de Cristo sobre todas as coisas. Este governo diz respeito à salvação e é um reino espiritual. Então, quando nós olhamos para esse texto, Jesus vai justamente fazer uma semelhança, ou estabelecer uma semelhança do reino dos céus com um tesouro que é encontrado e com uma pérola de grande valor que também é encontrada. O texto de Mateus 13, 44 vai dizer assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra o campo. É interessante que, para entender o que Jesus está dizendo aqui, é preciso compreender o contexto da época. Bom, vamos pensar aqui que alguns mais antigos, talvez os nossos bisavós, eles escondiam, por exemplo, ou guardavam, não escondiam não, guardavam dinheiro debaixo do colchão ou dentro do colchão. Você deve ter ouvido já alguma dessas histórias. Mas muito mais do que esconder no colchão,
Os antigos, e na época de Jesus não era diferente, eles escondiam tesouros, enterrando, em colocando em lugares secretos. Então, às vezes nós assistimos alguns filmes e vemos um tipo caça ao tesouro, né? Aonde é que vai estar, então o tesouro está enterrado ali, então vai se buscar. Porque realmente se fazia assim antigamente. Quando alguém tinha algo de muito valor, para que ele não fosse roubado, para que ele não fosse, aquilo não fosse subtraído dele. Então muitas pessoas cavavam e enterravam o tesouro. E muitas vezes essas pessoas, elas morriam e o segredo morria com ela. E ninguém ficava sabendo onde estava, que havia um tesouro, e muito menos aonde estava, até que se descobrisse. Então isso não era tão incomum naquela época. Para nós hoje sim, porque quem tem seus bens vai aplicar, vai justamente colocar no cofre, colocar no banco. Mas naquela época não. Então aquilo que Jesus está dizendo não é algo que fugisse ao conhecimento dos seus ouvintes. Talvez fuja ao nosso conhecimento, mas não dos seus ouvintes. Enfim, Jesus conta então que um homem, ele está no campo, né, no versículo 44, quando nós lemos, e ele acha então este tesouro. Nós não sabemos se ele estava em um campo aberto, talvez querendo plantar uma árvore, se ele era um empregado que estava arrendado para lavrar o campo de alguém. O fato é que ele descobre. Talvez algumas pessoas levantem a seguinte questão: mas se ele era um empregado arrendado, estava lavrando a terra de alguém, encontra esse tesouro então não pertenceria ao dono daquela terra? Não. As leis rabínicas da época diziam que um tesouro só pertencia se estivesse dentro da casa de alguém. Se estivesse fora, mesmo que estivesse num degrau, um passo depois da casa, e estivesse escondido e fosse encontrado, seria de quem encontrou. Então não há nenhum problema aqui ético a respeito deste homem. O fato é que ele está num campo e ele encontra esse tesouro. E o que é que ele faz? Ele enterra novamente esse tesouro, vai alegremente e vende tudo quanto tem. Eu fico imaginando aquele homem chegando para a esposa dizendo assim: olha, nós vamos vender a casa, nós vamos vender o carro, nós vamos vender os relógios, nós vamos vender as roupas. Esse homem ficou louco, mas ele sabe o que ele está fazendo. O fato é que ele pega tudo quanto tem, ele vende, vai ao dono daquele campo e compra aquele campo, porque ele sabe, e sabe onde está um tesouro de maior valor. Esta é a primeira parábola. A segunda parábola tem uma certa semelhança também, porque diz que outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu e tudo quanto tinha e a comprou. Mais uma vez aqui o contexto é importante observar que o que Jesus está dizendo aqui não é algo tão incomum. Havia negociantes em que eles saíam viajando e tomando e comprando, vendendo e comprando coisas de valor. E aqui o texto é bem específico, quando diz, verso 45, negociante que busca boas pérolas. Então ele não está simplesmente buscando a pérola, mas ele está negociando como pérolas. O fato é que, certo dia, em algum local, ele encontra a pérola. Ele já conhecia. É bem verdade que a pérola já, de um certo modo, já era conhecida naquele tempo, porque esse texto diz isso, usa o nome pérola, como também outros textos no Novo Testamento. Então, é como se fosse um diamante daquela época, de grande valor, porque muitas vezes homens perdiam a vida em busca de pérolas. Lembra que as pérolas são encontradas em ostras. Então, naquela época não havia técnica de mergulho, naquela época não havia tubo de oxigênio. Então, muitas vezes esses homens iam buscar aquelas pérolas e perdiam a sua própria vida. Enfim, então, era algo de extremo valor. O fato é que agora aquele negociante não encontra só uma pérola, ele encontra a pérola.
algo que ele nunca tinha visto antes, algo que de extremo valor. E o que é que ele faz? O texto nos diz, versículo 46, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então, vamos pensar que ele tivesse outras pérolas, ele vendeu as pérolas. Mas não apenas as pérolas, ele vendeu também tudo quanto tinha. E vai e compra aquela que vale muito, muito, muito mais do que aquilo que ele tem e daquela que eles tinham. É assim que Jesus conta estas duas parábolas a respeito do reino dos céus. E a pergunta é, como é que duas parábolas tão curtas, tão pequenas, o que é que ela tem a nos ensinar a respeito do reino dos céus? A respeito do reino de Deus? Quando nós olhamos, irmãos, para essas duas parábolas, nós podemos observar e tirar aqui dessa passagem tão curta, ricas lições para a nossa vida. A primeira lição que esse texto, essas duas parábolas nos ensina, é que o reino de Deus tem um valor incomparável. O reino de Deus tem um valor incomparável. Por quê? Você observa o seguinte, Jesus está dizendo que aquele tesouro escondido e aquela pérola de grande valor é semelhante ao reino dos céus. E então o que acontece? Aquele homem vai e vende tudo quanto tem, e o negociante também diz, o texto, que ele vai e vende tudo quanto tem. E por que ele faz isso? Porque aquele tesouro e aquela pérola valem muito mais, tem um valor inestimável, um valor incomparável com aquilo que ele tem. Então, Jesus está nos dizendo que o reino dos céus, o seu valor é infinitamente maior do que aquilo que temos ou somos. Quando nós pensamos no reino dos céus, no reino de Deus, nós estamos pensando na paz, na alegria, no perdão, na graça, no favor, na misericórdia, na santidade que o reino de Deus nos proporciona. E não há valor maior do que este. Então, o texto está nos dizendo que o reino de Deus tem um valor incomparável. O reino de Deus é algo que não tem preço. Note que aquele homem, ou esses dois homens da parábola, eles vendem tudo quanto tem, porque eles encontram algo de maior valor. Jesus está nos ensinando que o homem precisa encontrar este tesouro, ele precisa encontrar esta pérola de grande valor, que é o reino de Deus. Muitas vezes os homens pensam que aquilo que eles têm é o que tem valor. Fama, riqueza, sucesso, isso não tem valor. O maior valor realmente é o reino de Deus, o reino dos céus. Mas há uma segunda lição que nós aprendemos aqui, é que o reino de Deus não é algo visível. O tesouro estava escondido e a pérola estava lá no fundo do mar. Observe aqui que o reino de Deus não é algo que Jesus está dizendo com essas duas parábolas, que não está à vista das coisas. Quando nós olhamos para este mundo, parece que o reino que prevalece é o reino do mal, que o reino que prevalece é o reino dos homens. Mas não, irmãos. O reino que prevalece e prevalecerá é o reino de Deus, o reino dos céus. É algo que não é visível. Só é você lembrar um pouco aqui da parábola do fermento, que já foi pronunciada há 15 dias atrás, quando o texto nos fala que o fermento que está ali na massa, ele vai levedando a massa, fazendo com que a massa cresça, que aos olhos humanos não se vê, mas ele está ali presente e está atuando. O reino de Deus também é assim. Muitas vezes os homens não veem e não querem reconhecer, mas está presente porque Cristo reina sobre todas as coisas. E mesmo que ele seja tão pequeno e insignificante como o grão de mostarda, este reino, este domínio, ele estará e está crescendo, crescendo, crescendo e se manifestará plenamente nos últimos dias. Porque ele não é visível, mas se tornará visível. Então Jesus nos mostra aqui, com essas duas parábolas, que o reino de Deus é algo de extremo valor, que o reino de Deus
não é visível. Mas há uma outra lição que nós aprendemos aqui também. É que o reino de Deus, ele é acessado individualmente. Lembre-se que Jesus está falando para homens que eram judeus e que, por serem judeus, achavam que já eram dignos e já estavam inseridos no reino dos céus, no reino de Deus. Jesus diz que não. Por que Jesus diz que não? Porque observe aqui que Jesus está falando que um homem encontrou um tesouro perdido. Depois diz que um outro homem encontrou uma pérola de grande valor. Observou? Não diz que foi a nação, não diz que foi uma família, não diz que foi uma raça, não diz que foi um povo, não diz que foi um grupo, diz que foi apenas um homem. Então essas duas parábolas falam de um homem que encontrou o reino dos céus, de um homem que foi inserido no reino dos céus. E aqui nós encontramos algo de grande importância para a nossa vida. Muitas vezes as pessoas pensam, e principalmente aqueles, infelizmente, por terem nascido num lar cristão, numa tradição evangélica, eles já estão com o seu lugar garantido no reino dos céus, no reino de Deus. E não é assim. A salvação é individual, a salvação é pessoal. É preciso que cada um, arrependido de seus pecados, confesse a Cristo como Salvador e então tenha acesso ao reino dos céus. Assim como aquele homem achou o tesouro e aquele outro encontrou a pérola de grande valor. Então o reino de Deus tem um valor inestimável. Não tem como se comparar o reino de Deus. O reino de Deus não é algo visível, mas se tornará visível e se manifestará. O reino de Deus, ele é acessado, ou nós entramos no reino de Deus individualmente. E uma outra lição que nós aprendemos aqui é que o reino de Deus é motivo real de alegria. Se você olha aqui comigo, por exemplo, o versículo 44, mais uma vez, diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, de um homem que achou e escondeu. Ele, pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Uma outra tradução vai dizer: e ele, com muita alegria, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. É interessante que a verdadeira alegria, ela só está quando nós encontramos esse tesouro de inestimável valor, que é o reino dos céus. A palavra de Deus nos diz que o reino de Deus não é obras, não, mas ele está fundamentado em paz, em alegria do Espírito Santo. Jesus, quando faz sua oração sacerdotal, ele ora para que os seus discípulos tenham gozo com ele e gozo nele. Então nós só temos a verdadeira alegria quando nós estamos no reino dos céus. Quando nós encontramos esta pérola de grande valor que é o reino de Deus. Quando nós encontramos esse tesouro precioso de grande valor que é o reino de Deus. Assim nós podemos nós temos a verdadeira alegria, porque não está fundamentado em algo que não tem valor, mas que é de um valor inestimável, em um reino que perdurará para todo sempre. Os reinos dos homens, o reino deste mundo passará, ficará, mas o reino de Deus permanece, e aqueles que fazem parte desse reino também permanecerão. Percebe que isso deve nos gerar alegria, e vale salientar, verdadeira alegria, quando nós olhamos para os reinos desse mundo que se alegram por suas vitórias, quando nós olhamos para o reino dos homens que se alegram com festas, com banquetes, mas que festas e banquetes e glórias, honras, sucessos, vitórias vão cessar. Um dia se acaba. Pode passar uma semana de festa, mas um dia a festa acaba. Pode passar um mês, 6 meses de festas, e alegrias, e bebedices, e orgias, e tudo mais, mas um dia a festa acaba. Os reinos não permanecem para sempre. Só é lembrar da história, só é olhar a história. Homens maus, déspotas, reis tiranos, não permanecem para sempre. Mesmo os bons também não permanecem para sempre. Mas o reino de Deus permanece para sempre.
Cristo permanece para sempre. A sua palavra permanece para sempre. Então, se o meu coração, se eu estou neste reino, se eu faço parte deste reino, eu irei permanecer para sempre. E isso, irmão, nos dá uma verdadeira alegria. Isso enche o nosso coração de gozo, porque nós nos alegramos com o rei desse reino, que é o Senhor Jesus. É Ele que nós precisamos, é dele que nós precisamos, é nele que nós nos alegramos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. A palavra de Deus vai nos dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando nós pensamos no reino de Deus, na sua perpetuidade, nós somos enchidos de gozo, de alegria, como aquele homem fez, ou como aquele homem foi tomado de alegria. A segunda parábola não diz necessariamente com essas palavras, como a primeira, que aquele homem alegrou-se, mas com certeza ele ficou cheio de gozo em encontrar uma pérola de grande valor, muito maior do que tudo aquilo que ele já tinha, a ponto que ele vende tudo e então compra aquela pérola como aquele outro homem comprou aquele terreno. O reino de Deus tem um valor incomparável quando nós olhamos para essas duas parábolas. O reino de Deus não é algo visível. Ele está presente, mas ele não é visível, mas ele está se expandindo e um dia se tornará visível a todos os homens. O reino de Deus ele é acessado individualmente. Cada um precisa encontrar este tesouro, esta pérola, que é o reino dos céus. O reino de Deus é aquilo que nos dá real motivo de alegria. E o reino de Deus, irmãos, não podemos deixar de considerar isso, tem um alto custo. É importante lembrar aqui e entendermos que, quando nós falamos de um alto custo, e Jesus fala aqui que esse homem vende tudo quanto tem, esses dois homens, para comprar o terreno e outro para comprar justamente a pérola de grande valor. De maneira alguma, o texto está nos ensinando que esse alto custo ou seria as boas obras, o esforço para ter o reino dos céus. De maneira alguma. Porque o preço para que possamos ter acesso ao reino dos céus já foi pago na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Só Ele pôde pagar o preço da nossa redenção, pagar o preço do nosso passaporte para o reino dos céus. Ele é a nossa entrada no reino dos céus. Então, o que é que o texto aqui está nos dizer? O que é que estamos querendo dizer quando o reino de Deus tem um alto custo? É que era para que aquele homem que encontrou o tesouro escondido, para que ele pudesse ter acesso, ele teve que abrir mão de tudo quanto ele tinha. Aquele homem que encontrou a pérola de grande valor, para que ele pudesse ter aquela pérola, ele precisava abrir mão de tudo quanto tinha. Você percebe então que nós estamos dizendo que o reino de Deus tem um alto custo? Nós não podemos querer usufruir das bênçãos do reino do Senhor sem ter que pagar o preço. Eu tinha um professor que ele dizia sempre isso para nós: meus filhos, não se enganem, a salvação ela é de graça, mas a vida cristã tem um preço alto. O reino de Deus, fazer parte do reino de Deus, tem um preço alto. E qual é o preço alto? Abrir mão de tudo quanto nós temos para abraçar a Cristo, que é tudo para nós. É abandonar tudo aquilo que eu tenho para abraçar Cristo, que é tudo. Ele que é o rei deste reino. Ele que tem um valor incomparável para nós. Tem muitas pessoas que querem fazer parte do reino de Deus, querem fazer parte do reino dos céus, querem as bênçãos do reino de Deus, mas não estão dispostas a abrir mão de tudo para este reino. Só temos acesso a esse reino, só iremos usufruir das bênçãos desse reino se nós abrirmos mão de tudo. E tudo é o quê? Família, bens, riquezas, mães, pais, filhos, irmãos. Tudo perde o valor por causa
do reino dos céus. Lembra que Jesus falou em outra parábola, e nós vamos voltar a essa temática posteriormente, quando Jesus vai dizer que aquele que não deixar pai, mãe, filho, irmão, irmã, por amor a mim, a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então é preciso entender que para fazer parte do reino dos céus, é preciso abrir mão de tudo para receber a Cristo, que é tudo. São essas lições que nós aprendemos aqui. E como é que nós podemos então concluir esta mensagem? Posso concluir essa mensagem fazendo uma pergunta. Você já faz parte do reino dos céus? Você já faz parte do reino de Deus? Note que eu não estou perguntando se você já faz parte de uma igreja evangélica. Se você já está arrolado em alguma igreja, em alguma denominação. Porque tem muitas pessoas que estão sim arroladas, fazem parte e até têm cargos e posições na igreja, funções de alta responsabilidade, mas infelizmente ainda não estão no reino dos céus, porque não abriu mão de tudo, como esses dois homens fizeram, para abraçar o reino dos céus. Não abriram mão ainda da sua própria vida, dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus familiares, dos seus projetos, dos seus sonhos. Não abriram mão por causa do reino dos céus. Ainda acham que aquilo que tem ainda é de maior valor. Não. Quando nós reconhecemos que o reino dos céus é de maior valor, nós abrimos mão de tudo. E a pergunta então persiste: você já abriu mão de tudo? Você já abriu a mão da sua própria vida para entregar-se ao rei desse reino dos céus? Você já faz parte do reino de Deus? Só há um caminho pelo qual nós podemos fazer parte do reino dos céus. É quando nós entregamos a nossa vida inteiramente a este Rei, o Senhor Jesus. É quando nós, arrependidos dos nossos pecados, experimentamos então um novo nascimento. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Você só poderá participar e ver o reino dos céus espiritualmente aqui pelos olhos da fé, e um dia na eternidade participar desse reino, se você nascer de novo. E só se nasce de novo arrependendo dos seus pecados, confessando Cristo como Salvador, e então fazendo parte desse reino de valor incomparável. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo lhe ajude, nos ajude a vivermos como cidadãos deste reino. Quero convidar você a orar comigo nesse instante, agradecendo a Deus por sua palavra, para que essa palavra germine no meu e no seu coração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado, muito obrigado por tua palavra, que é viva e eficaz. Te pedimos que teu Espírito nos traga cada vez mais entendimento, e possamos não apenas compreender, mas viver essa palavra. Te peço por aqueles que estão ouvindo a transmissão dessa palavra, Senhor, através deste canal. Se aqueles que estão ouvindo ainda não fazem parte do teu reino, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor abra-lhe os olhos e que eles possam encontrar, movidos por tua graça, este tesouro de grande valor, essa pérola de grande valor que é o teu reino. Assim te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.